Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 26 de junho, o evangelho que nós vamos meditar se encontra em Mateus, capítulo 8, versículos do 5 ao 17, que diz assim: Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E digo a meu escravo: faz isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto isso, os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai, e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre, tocou-lhe a mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-los. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que belo testemunho de fé nós encontramos no Evangelho de hoje, mas eu queria começar essa reflexão pelo final do Evangelho. Como terminou o Evangelho de hoje? O Evangelho hoje terminou citando um texto do profeta Isaías que diz: Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Está escrito no livro do profeta Isaías. E essa profecia se cumpre na pessoa de Jesus. É Ele que, por amor, veio ao nosso encontro, assumiu a nossa natureza humana. Ele que veio e quis carregar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. E Ele veio nos trazer a cura. E não somente a cura física, a cura do corpo, mas a cura enquanto salvação. E assim ele manifesta a sua misericórdia. As curas, os milagres que Jesus realiza no Evangelho são sinais da presença do seu reino no meio de nós. De fato e verdadeiramente, ele está no meio de nós. Jesus está no meio de nós, no meio da humanidade pecadora. Mas que quando essa humanidade professa ou crê em Jesus, ela vê a glória de Deus. Ela vê esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia agindo. E é isso que o Evangelho, uma das coisas que o Evangelho hoje nos mostra. O pano de fundo é justamente o agir misericordioso de Deus. Agora, em contrapartida, nós escutamos também dois relatos de cura. O primeiro, vem um oficial romano e, portanto, um pagão. O oficial romano era um pagão. E o que isso significa dizer? Que ele não pertencia ao povo de Israel e, portanto, não pertencia ao povo de Deus. Ele não era judeu, era pagão. E, no entanto, ele
dá um belo testemunho de fé. E o seu testemunho é tão forte que o próprio Jesus fica admirado. Ele foi até Jesus para pedir a cura do seu empregado, que estava sofrendo muito com uma paralisia. Mas é interessante que Jesus, ele dá logo uma resposta, com prontidão. Jesus vai dizer: eu vou curá-lo. Jesus estava disposto a ir com o oficial romano à sua casa para curar o seu empregado. Só que quando Jesus disse: vou curá-lo, o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Eu não sou digno, Senhor. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Aquele oficial romano, portanto, aquele pagão, ele acreditou no poder da palavra de Jesus. Ele acreditava que não precisava Jesus ir até a sua casa. Não precisava Jesus ir à sua casa e tocar no seu empregado, colocar a mão sobre ele. Não. Bastava que Jesus dissesse uma palavra. E aí, Jesus, ele fica admirado. Eu pergunto para você, será que a sua fé hoje é tanta que Jesus chega a se admirar? Jesus, quando olha para mim e para você, ele tem se admirado do quê? Da nossa fé ou da nossa falta de fé? Porque Jesus também pode ficar admirado com a nossa falta de fé. Mas com aquele oficial romano, ele se admirou pela sua grande fé. É tanto que o próprio Jesus depois vai dizer: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Repito, era um pagão. E mesmo em meio ao povo de Israel, que era o povo de Deus, Jesus está dizendo: não encontrou em ninguém em Israel alguém que tivesse tanta fé. Tanta fé. E depois o Evangelho também fala que Jesus vai até a casa de Pedro e a sogra de Pedro está doente. A sogra de Pedro está doente, estava com febre. E diz o Evangelho que Jesus tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. É muito interessante, como eu dizia anteriormente, esse agir de Jesus, que é o agir de Deus. E o agir de Deus que é movido pela ternura, pela bondade, pela misericórdia, pela compaixão. As curas que Jesus realiza é isso. As curas que Jesus realiza é uma manifestação da compaixão de Deus, do amor de Deus pela humanidade que sofre. E as enfermidades são sinais do sofrimento da humanidade. Mas não foi somente aquele homem, aquele empregado do oficial romano, não foi somente a sogra de Pedro, diz depois o Evangelho. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes. Para quê? Para que se cumprisse a profecia. A palavra, e aí aquele texto que eu comecei falando, nessa reflexão do profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Quais são as suas dores hoje? Quais são as suas enfermidades? Qual é o seu sofrimento? Eu convido a você a ir até Jesus. Não tenha medo. Ele é um Deus compassivo. Ele é um Deus de amor, de ternura, de misericórdia, de compaixão. Assim como Jesus tocou a sogra de Pedro, assim como Jesus tocou aqueles doentes, aqueles enfermos, ele não tocou no servo do oficial romano
mas pelo poder da sua palavra, o curou. Que você hoje também possa professar sua fé em Jesus e naquilo que Ele pode realizar na sua vida. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.